Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pod Doutora Rafa. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. O nome dela é Lília Campos. Gente, se você não segue ela, você precisa seguir. Ela é uma bonequinha linda e tem uma história maravilhosa para contar para nós e para nos inspirar. Lembrando que o nosso podcast, a finalidade é trazer assuntos relacionados à saúde, inspirações e vidas reais, porque é isso que vai fazer a diferença para vocês que estão nos acompanhando. É muito importante vocês conhecerem um pouquinho mais o que está por trás da cirurgia bariátrica, o que está por trás de uma pessoa que tem um antes e depois maravilhoso. Mas até ela chegar naquela fotinha ali, já aconteceu muita coisa, a gente precisa conhecer melhor essa jornada. Vamos lá? Lília Campos, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse projeto maravilhoso. Eu sou a Lilian Campos, eu tenho 27 anos, sou criadora de conteúdo, estou na internet desde 2013, criando vários tipos de conteúdo, vários nichos, e hoje em dia o meu nicho principal realmente é a bariátrica. Certo. Conta um pouquinho para nós. Quando você fez a bariátrica, se você tinha comorbidades relacionadas ao seu peso, fala a sua história pra gente. Perfeito. Eu realizei a cirurgia bariátrica no dia 26 de setembro de 2023, então eu estou quase chegando nos 2 anos de cirurgia. Eu tinha hipotiroidismo e o ovário policístico. Essas foram as minhas comorbidades para conseguir operar, porém tive muitos obstáculos físicos e emocionais, né, durante toda a vida. E por isso que eu decidi optar pela bariátrica. Você chegou a ter distúrbio alimentar? Nada, Diagnosticado. nada diagnosticado, mas a gente sabe, né? A gente entende, a gente consegue ver que, sim, muitas vezes eu me peguei descontando na comida, sim. Entendi. Você começou a perceber que o sobrepeso se tornou uma doença quando? Então, eu nunca fui uma criança obesa. A partir mais ou menos de uns 10, 11 anos eu comecei a ganhar peso. E aí os meus pais perceberam que, né, tava um pouco anormal esse ganho de peso. E a gente foi atrás para ver o que estava acontecendo e eu fui diagnosticada na época com hipotiroidismo. Certo. Eu iniciei o tratamento, fiquei no tratamento por muitos anos e eu acho que por conta de adolescência, a gente tá crescendo e tudo mais, houve uma redução no peso, mas eu sempre fui e voltei. Eu não acredito que seja uma sanfona, um efeito sanfona realmente, porque eu sempre demorava. Levava um tempo até eu engordar bastante, levava um tempo até eu emagrecer. Nada foi muito bruto, assim, nesse ganho de peso. Só que isso foi pra vida toda. Depois que eu comecei a ganhar peso, eu nunca mais parei. Eu tive esse controle do hipotiroidismo, mas eu nunca parei de ganhar peso. Você chegou até quanto de peso o O máximo? meu ápice foram 100 quilos. E quanto que você tem de altura? 1,59. É muita É coisa. O seu índice bastante. de massa corporal, ele ultrapassava 40, então, né? Aham, E as comorbidades, então, era hipotiroidismo isso. E o ovário e o ovário policístico. Eu policístico. não cheguei a ter apneia e outras comorbidades, mas já estava caminhando para outras doenças. Tá, você mencionou que começou a perceber um problema, né, no sobrepeso quando você tinha 10 anos. Isso, 10 anos pra frente começa a ter uma idade, é uma idade muito complicada porque você entra na adolescência, né? exatamente. Fala pra gente como foi enfrentar a obesidade nessa fase de adolescência. Olha, é muito duro, né? Porque a gente tá falando de crianças, mas sofri bullying a rodo na escola. Mas eu acho que hoje em dia, refletindo sobre tudo, o bullying pior é quando vem de família. E eu sofri muito bullying de família. De De família. família. Os meus pais sempre foram os melhores pais do mundo. Sempre correram comigo pra lá e pra cá, pra médico, enfim, tratamentos. Minha mãe chegou a comprar uma esteira pra mim, que ela falou: "Não, a gente vai". Enfim,
Mas os familiares, as pessoas ao redor, nossa, sempre ouvi, você não vai passar nessa porta, você não vai arrumar namorado. Sendo que, tipo, gente, é uma criança. E escola também. A gente sabe que, apesar de se tratar de crianças, tem muitas crianças maldosas. Então, na infância, nessa parte, né, nesse momento de 10, 11, 12 anos, na adolescência. E na adolescência a gente começa a se comparar, né, com as outras amiguinhas. Também rola os namorico e você nunca é olhada, nunca, enfim. E a gente, eu pelo menos, apesar de fazer terapia desde muito cedo, a gente traz, não tem como, a gente carrega isso, né? Entendi. A terapia que você começou a fazer foi por conta da obesidade em si, que te gerou insegurança, que te gerou esse desconforto? Não, na verdade eu comecei a terapia porque os meus pais se separaram e aí a gente começou esse tratamento e perdura até hoje. Então, houveram muitas sessões sobre isso, sobre bullying, sobre a obesidade, muito também antes de realizar a bariátrica, né? E agora a gente continua para poder continuar esse processo bom de pós-bariátrica. Tá, muita gente, né? Como eu tenho contato com muitas clientes diariamente, né? A gente acaba conversando, entrando um pouquinho na vida delas, e muita gente acaba desenvolvendo a obesidade por conta de um trauma. E aí você falou que passou por uma separação dos seus pais. Você acha Isso. que isso tem algum ponto que levou você à obesidade extrema? Acredito que sim. Acredito que, apesar de ter sido uma separação muito tranquila para mim, os meus pais cuidaram muito dessa parte para não me envolver tanto. É, nunca vi briga, nunca vi desentendimento, nunca vi nada dessas coisas. Então foi muito tranquilo. Mas a gente entende que Tá há tendo uma um. ruptura ali, né? Exatamente, tá É o mudando a sua ciclo se rotina fechando. completamente. Então acredito que sim, que tenha tido. é, Como fala? Alguma ligação, Sim, né? que tenha tido uma ligação, mas eu acredito também que o hipotiroidismo foi um dos grandes vilões na minha vida. A questão do hipotiroidismo, na verdade, é uma doença crônica, certo? Ou Sim, tô isso. enganando? É uma doença crônica. Eu tive o hipotiroidismo e tive também a tireoidite. Porém, depois da cirurgia, Tá sumiu. normal. Eu não preciso mais fazer tratamento de controle. Olha que ótimo. Fala pra gente, Lilia, como você era antes da bariátrica? Existiu Nossa, aí um divisor de águas, de sim, personalidade, de mulher? completamente. Eu sempre soube o que eu queria pra minha vida. E no fundo, eu sempre soube quem eu era, quem eu sou. Mas eu acho que a bariátrica, ela trouxe algo pra minha vida que eu acho que ninguém nunca mais vai tirar, que é a autoconfiança. Hoje eu sei o que eu quero e eu sei que eu posso. Eu sei que eu vou conseguir. É, e antes não, essa falta de segurança também atrapalhava muito. Qualquer coisa, qualquer área. Seja emprego, seja faculdade, enfim, seja em relacionamento. E agora não, agora eu. Agora. Você se sente mais forte? Com certeza. Certo. Quando você percebeu que realmente aquele sobrepeso era um problema e você precisava de ajuda, aconteceu alguma coisa em específico ou foi por conta da saúde mesmo, Sim. exames? Eu tenho distorção de imagem até hoje. É muito difícil porque a perda de peso ela é muito rápida. Apesar de não ser tão rápida, ela é muito rápida. Mas quando eu não me reconheci mais nos conteúdos que eu criava, por quê? Como eu sou criadora de conteúdo, eu gravo muito, eu edito muito, então eu me vejo muito o tempo Sim. inteiro. E aí chegou um momento que eu me olhava e eu não me reconhecia. Eu tava editando vídeos e fotos e eu não reconhecia quem eu tava vendo. E isso assim, tentando passar por cima de sapato que você não consegue amarrar, sentar incomoda, Coisas roupas. básicas do dia a dia, né? Já tava ignorando essa parte, tava fingindo que nada tava acontecendo. Porque até chegar nesse momento, tudo isso já tava acontecendo, né?
E aí foi um momento que eu olhei e falei, tá, realmente não dá mais. Tá, então seus maiores desafios físicos é essa falta de mobilidade, né? Muito. E além disso, o desconforto em si, né? É, a coxa que assa, vamos falar as realidades. É. A coxa que assa, você não pode usar uma saia, um short, você sente o desconforto. Amarrar um sapato, sentar toda vez que você senta, você tem um desconforto para poder ficar confortável. Roupa, no Para geral. dormir, uma atividade física Não, você não não, atividade fazia? esquece. Subir escada, fazer caminhada. Várias vezes eu e ele a gente ia passear aqui por São Paulo e tudo mais. Não aguentava. Não E aguentava. você acabou tentando meio que normalizar isso, né? Que você falou que passou por cima Sim, disso, mas chegou um ponto que a parte visual te incomodou mais por conta de criar exatamente. o conteúdo. Uhum. Eu me acho até fora, assim, do limite, extremamente vaidosa. E realmente chegou um momento que eu olhei a minha imagem e falei, tá, não dá mais pra ignorar. Meu corpo ele já tá dando sinais de todos os jeitos, mas agora eu não tô conseguindo mais ignorar. Vou te falar, inclusive, exatamente o que foi. Eu nunca tive papada. E aí eu comecei a ver alguns conteúdos meus em que eu tava com papada. Eu falei, gente. Aí eu parei pra me olhar e falei, não, realmente eu preciso me cuidar. Porque todas as taxas de exames, né, já estavam completamente Alteradas. alteradas. E eu, assim, eu trabalhava numa clínica médica, fingindo que nada estava acontecendo. Aí até que essa parte, eu acho que não deveria, né, essa parte estética, mas foi a que mais me impulsionou, assim, pra. Só que tratamento eu faço a vida inteira, fiz a vida inteira, só que nenhum foi efetivo. Hoje em dia a gente está vivendo numa fase que a gente é obrigada a ter uma autoaceitação, né? Até aconteceu a questão da Bruna, da Thaís Carla, tudo, Exatamente. mas não é bem por aí, né? Você não precisa se aceitar, você tem que se aceitar na melhor versão. E aí é Exatamente. um tabu falar que, olha, eu não me aceito. Tudo bem você não se aceitar, você só precisa mudar para sair daquela situação. Uhum. Então, eu acredito que não é um problema você falar que a questão da imagem foi um ponto crucial para você fazer a bariátrica, Uhum. né? E eu também acho que é um tabu quando a gente fala que a autoaceitação também não é, como que eu posso explicar? Você não tem que se autoaceitar também, entendeu? Exato! Por exemplo, eu perdi amizades por emagrecer, literalmente, porque eu emagreci, eu perdi E aí amizades. você sentiu que as pessoas se afastaram ou teve alguma determinada situação que alguém chegou em você e falou, Lilia, eu acho que não é por Tiveram, aí. tiveram Gente, as duas. Pessoas que se afastaram só saindo da minha vida e pessoas que falaram assim: olha, não faz sentido você emagrecer com o meu jeito de ver a vida. mesmo essa pessoa sabendo de todas as comorbidades relacionadas àquele peso. Uhum. É um absurdo isso, e isso, infelizmente, É. é comum. E Mas as assim, pessoas não tudo bem, falam. eu entendo. Cada um, né? Mas eu acho também que é problemático a gente sempre bater na tecla da autoaceitação quando não tem saúde, quando não tá tudo 100%. Agora, se essa parte tá 100%, eu acho que é por aí, entendeu? Sim. E como que foi o processo? Você fez pelo plano de saúde? Você fez pelo SUS? Fiz pelo plano de saúde. Quando aconteceu tudo isso, né, eu falei, não, vamos atrás mais uma vez de fazer algum tipo de tratamento. E aí eu comecei pelo endócrino, né, a minha médica endocrinologista, por conta do hipotireoidismo. Sim. Pensei, deve estar desregulado, porque, vou dar um mau exemplo, não estava fazendo tratamento, porque eu não aguentava mais. Já eram, tipo, mais de 10 anos, mais de 15 anos fazendo tratamento. E é um tratamento meio chatinho, né? Tem uma forma certa de você tomar medicação. Mas eu falei, tá, vou voltar porque eu não quero passar o resto da minha vida assim. E aí refizemos todos os exames, tentamos alguns tratamentos antes, dietas, exercícios físicos, alguns medicamentos que me fizeram muito mal. E aí eu falei, olha, eu não consigo. Os medicamentos estão me dando muitas reações.
E aí me foi indicado as canetas emagrecedoras. Sim. Só que na época, eu não sei hoje como funciona, tô bem away assim, mas na época eu não tinha acesso, não tinha como comprar as canetas. Hoje eu não sei se o plano de saúde já fornece. É um assunto novo no mundo, né, sobre essas canetas de emagrecimento, e por conta de ser um assunto novo, a gente não tem indicadores para falar qual é o percentual de aceitação do Poder Judiciário. Entendi. Então, hoje você tem 50% de dar certo e 50% de não dar certo. Eu tenho processos judiciais que a gente conseguiu, né, convencer o juiz sobre a necessidade terapêutica e tratamento medicamentoso de alto custo. Entendi. O juiz reconheceu que é a obrigação do plano de saúde. E, em contrapartida, eu também tenho casos que o juiz entendeu que é de uso domiciliar. Por ser um medicamento que você ministra em casa, ele menciona que o plano de saúde não tem obrigação. Entendi. Então, é uma discussão e um processo arriscado. Dependendo do laudo, dependendo da recomendação, das comorbidades que o paciente sofre, pode ser que dê certo. Mas ainda assim é um tiro no escuro, porque a gente precisa ter indicadores, precedentes, e não deu tempo de ter precedentes ainda, sabe? Entendi. E a gente sabe que é muito caro. A partir Exato. de julho agora, que tem uma caneta emagrecedora nacional, que Olha. agora está numa média de R$ 300, mas a gente não Nossa. sabe se é o mesmo princípio ativo, se tem a mesma eficácia, enfim, né? Então, vamos acompanhar aí. Aham. Na minha época, né, quando eu comecei todo o processo, ela custava em torno de R$ 1.500, por aí, É caro. eu acho. Então eu não tive como arcar com esse custo e eu levei isso pra minha médica. Falei, olha, pra mim fica inviável, eu não sei mais o que fazer. E aí ela me indicou a bariátrica. Sim. Nesse primeiro momento eu fiquei em choque, em completo choque. Porque realmente, hoje em dia eu tenho muito acesso porque eu estou nesse meio, mas eu ainda sinto que a bariátrica ela não é tão falada e tão disseminada ainda. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. E aí eu fiquei em completo choque porque eu tinha o preconceito de que a bariátrica ela era exclusivamente em último caso. E aí eu comecei a ler, comecei a acompanhar criadores da área e entendi que, nossa, não é por aí. E É um avanço da medicina, na verdade, né? completamente. E a gente tem muito também histórias de tipo, ai, a minha tia fez a bariátrica 20 anos atrás. E, gente, mudou completamente a forma de realizar o processo. É assim, é doido, porque parece que eu sinto que eu não fiz bariátrica. São raros os momentos em que eu falo, nossa, realmente, tá, fiz. Isso. Então, foi assim. É porque se a gente fala da doença obesidade, é algo novo também. É menos de 10 anos que foi reconhecido de forma internacional. Tem o CID E066, que trata como obesidade doença grave, crônica, com alto índice de mortalidade. Então, depois de muitos e muitos estudos, foi identificada a necessidade de tratamento médico e atenção dos órgãos competentes, né? Entendi. Antes, obesidade era, tá com preguiça, fulano de tal é desleixada, não cuida da alimentação, né? Exato. Então, depois, agora, até mesmo com aquele programa, né, que passa no canal fechado, isso acabou trazendo uma visibilidade maior para a doença, né, a gravidade da doença, e a gente vem avançando, mas ainda tem muito a avançar. Inclusive, tem pessoas na minha família que sofrem de obesidade. Quando eu falo sobre a bariátrica, é um espanto. Imagina, eu vou mutilar um órgão muito saudável. Exato. Eu vou ter que tomar vitamina a vida inteira. Remédio. Remédio a vida inteira. E eu fico, gente, não é remédio. Sim, então assim, tem um tabu sim sobre esse assunto e as pessoas acabam prolongando o sofrimento dela por falta de informação. Exatamente. E a bariátrica, na verdade, agora ela foi evoluída demais, né? Antes era aberta, agora é menos invasiva. Não significa que ela é simples e que, né, tem que ter todo o cuidado e acompanhamento da equipe médica multidisciplinar. Mas hoje a tecnologia, a medicina, ela avançou muito, né, para trazer expectativa de vida para as pessoas. Então, histórias como a sua tem que ser realmente trazida aqui para as redes sociais para encorajar quem está sofrendo, quem está com medo, quem está com receio, né? Com certeza. Você mesmo foi uma que ficou assustada, né? Demais. Porque, como eu falei, eu tinha esse preconceito, eu achava que era feito dessa forma, e aí
a gente tem, graças a você, graças a muitos criadores de conteúdo, essa informação de que a cirurgia ela tá muito moderna, muito atualizada. Inclusive, eu tenho um dos vídeos meus mais vistos no meu perfil, onde eu falo sobre a cicatriz. Tipo, por exemplo, a cicatriz não te incomoda? E a cicatriz são pontinhos micros que hoje em dia eu quase já não tenho mais. Eu nem tenho 2 anos. Então, é uma coisa assim. Quando eu acordei da cirurgia, eu olhei e falei assim: doutor, cadê meus pontos? Ele falou: não tem ponto. É tipo cola cirúrgica que É fala, né? cola Então, cirúrgica. assim, é uma coisa muito moderna, muito segura. E que se eu pudesse, não, não é isso. Mas se eu precisasse, eu faria novamente, assim, sabe? Ou teria feito antes, Isso, eu né? teria feito antes. Mas é a informação. Informação salva Informação. vidas. E que realmente é fundamental as pessoas Uhum, acabarem buscar mais conhecimento, né, antes de falar qualquer coisa. exato. Ah, existem situações extremas que vêm a óbito? Existe. Ah, É sim. muito difícil, Mas, gente. gente, são tantos exames que a gente faz antes. E às vezes você precisa repetir exames enfim. No meu caso, por exemplo, me passou muita segurança, todos os especialistas que eu passei, todos os exames que eu realizei, a equipe também que realizou minha cirurgia. Então, assim, tanto que gente, eu não tive medo de operar. Foi muito tranquilo. Nesse processo da realização da cirurgia bariátrica, o pré, você teve Uhum. problema com o plano de saúde? Algum médico ficou enrolando um pouquinho para emitir a liberação médica ou não? Não porque eu fui porreta. Posso falar assim, Pode falar o que porreta? você Não porque quiser. eu fui assim, olha, o plano de saúde ele sempre quer negar, né? Sim. E eu, por estar dentro de um ambiente clínico, eu já entendia mais ou menos como funcionava toda essa parte. Então, eu soube alegar que eu já estava em tratamento há muito mais de 2 anos. Eu reuni todos os laudos e pedidos dos especialistas antes de passar com o cirurgião, Sim. os exames, enfim. Então, o meu processo, desde que a endócrino me indicou até eu operar, foram 5 meses. Tem casos Juro. que é rápido, tem casos que nem conseguem, né? Você sabe. Às vezes o Exatamente. plano de saúde ele fala, mas você não atendeu um requisito da ANS. Aham. Não tem 2 anos comprovando e por falta de informação as pessoas acabam deixando para Deixando lá, de lado. deixa porque tá muito Exato, complicado e acabam não exatamente. fazendo. Mas o fato de você ter indicação médica da equipe médica Uhum. multidisciplinar, nutricionista, endocrinologista, o próprio cirurgião Cardio, bariátrico, tudo. se a equipe médica fala que isso é fundamental para a sua saúde, o É plano de saúde isso. tem a obrigação de Uhum. custear. Mesmo que não esteja ali atendendo corretamente os requisitos da Uhum. ANS. A ANS é meramente exemplificativa. Sim. Então, se você não tem esse conhecimento e acontece alguma barreira, já vem o Já vi. desânimo, né? Exatamente. E eu acompanhei de perto uma colega que ela tava mais ou menos na mesma situação que eu, e eu falei, não, eu vou te ajudar, a gente vai atrás, juntas. E aí a gente marcou, eu entrei em contato no, com o Convênio? convênio pra ela, ajudei ela em todas essa parte e ela operou. Fez 1 ano agora em junho. Então é possível sim. Sim, Tem que ir claro. atrás e não pode desanimar. Exatamente. E como que foi o pós-cirurgia bariátrica? Dieta líquida, Nossa, aquela adaptação toda. Difícil, né? essa parte é um pouco complicada sim. E na verdade começou no pré, né? A minha dieta pré-operatória foram de 10 dias de dieta líquida. E nessa eu sofri, eu penei, porque a gente opera o estômago, né? E o estômago não estava operado ainda. Então, ficar na dieta líquida antes foi bem difícil. As pessoas moravam comigo sofreram bastante nessa parte. E assim, o pós, eu acho que ele foi complicado sim, mas eu acho que o pré foi mais. O pós eu senti muito desconforto, assim, logo imediato da anestesia só. Eu juro pra você, não senti dor de furo, de nada. Não sentia dor. Tanto que eu falei pro meu médico, falei, olha, nem parece que eu fui operada. Muito estranho, não sentia dor. A dieta líquida pós-operatória, ela é complicada, mas você não sente fome. Então, você só precisa
entender a sua nova realidade, entender que 5 ml vão te satisfazer naquele momento. É, E depois todas as outras dietas, dieta pastosa, dieta branda. Gente, é uma maravilha, assim, quando você entra na dieta pastosa, você fala, meu Deus, acho que eu nunca comi nada tão maravilhoso na minha vida. Mas vou te falar, o que eu mais sofri real foi a meia de compressão. Eu sentia muitas dores nas pernas quando eu estava acima do peso. Procurei inúmeros especialistas para entender o que eu tinha e todos eles sempre me falavam: você precisa perder peso. Nunca cheguei num diagnóstico e aí eu precisava colocar meia de compressão e eu via estrelinha toda vez. E quem colocava era o meu marido e ele falava assim: me perdoa. Eu falava: tudo bem, mas dói muito. E hoje em dia, eu não vou falar que eu não sinto mais nenhuma dor, mas é algo assim, gente, bizarro, porque antes era tipo de encostar, eu Doía. doía demais. Hoje não, hoje eu preciso de um estímulo mais forte. Estou atrás para entender o que eu tenho. Acredito que possa ser o lipedema, mas também não consegui diagnósticos ainda. Mas eu acho que foram essas as partes mais Mais complicadas, difíceis. assim, Mas esse inchaço na perna, ele melhorou Melhorou muito, muito, né? Mas muito, ainda muito, você muito. sente que Mas eu tem. ainda sinto. E os especialistas os especialistas que eu busquei, eles dizem que eu tenho todas as indicações de um lipedema, mas visivelmente não é. E aí eu fico assim, e aí? O que eu faço? Então eu tô tentando ir atrás de outros especialistas para tentar Para entender o tentar que eu tenho. entender. Uhum. Geralmente o lipedema é uma gordura dolorosa, né? É, E pode ser que tenha que sido tem isso. algum, né, É indício. importante você passar com cirurgião plástico, Uhum. com vascular também, né? Sim, Para verificar isso. Mas o fato de ter melhorado com nossa, emagrecimento é fantástico, é né? absurdo. Além de conseguir cruzar as pernas por cruzar, eu não sinto dor, porque antes, quando eu tentava, também era uma dor assim absurda. E quando você chegou no seu peso ideal, né? Foi quanto tempo depois da bariátrica? Olha, eu acho que eu parei de perder peso no começo desse ano, talvez. Eu acho que no começo desse ano eu devo ter chegado assim na minha meta. Só Sim, que eu já tava começando a ficar assustada. Né? Meu Deus, eu preciso parar de emagrecer. sim. Eu preciso parar. E foi também quando eu comecei a pegar firme na academia, nos exercícios físicos. Então eu comecei a ver o meu corpo transformar, literalmente, de um corpo acima do peso para um corpo muito magro, para um corpo que estava começando a ter um crescimento de músculo, enfim, porque a gente perde muito também, né? Mas é muito doido, porque realmente a distorção de imagem ela existe. E até você entender que você realmente tem um novo corpo, Demora, vai né? muita terapia. E eu Sim. ainda tô nesse processo. Hoje você se vê gorda ainda? Não me vejo gorda. Por exemplo, meu pai, agora ele me chama de magrela. E quando ele começou a me chamar de magrela, ainda faltava, sei lá, uns 10 quilos pra eu perder. E eu ficava, pai, pelo amor de Deus, né? Onde você tá vendo isso? E hoje eu olho e falo, não, realmente, eu tô entrando em calça 34. Nossa. E eu usava 4G. Mas são só nesses momentos físicos, assim, que você olha e fala, nossa, realmente, esse é o meu corpo atual. Mas é difícil de acompanhar, mesmo porque eu ainda tenho peças de quando eu era obesa, então o desapego também é um trabalho assim, Porque é um período muito é curto de curto, tempo, é né? De curto. mudança. E também tem muito o receio de, por exemplo, você não perder peso. A gente faz um acompanhamento a cada 15 dias, a cada um mês com um nutricionista, enfim, toda a equipe multidisciplinar para acompanhar mesmo essa perda, né? E aí tinha mês que eu perdia, sei lá, 2,5 kg. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu não vou perder. E a minha médica, calma, tenha paciência. Tanto que chegou num momento que eu tava com medo de continuar perdendo.
Mas hoje, agora sim, eu já me entendo melhor com o meu corpo. Já Tá, Lilia, e hoje você faz terapia, faço terapia. faz academia, Onde? todos os dias. Quase todos os dias. É difícil, né? Eu também tô nessa Quase, luta. E a faço. parte de vitamina, Também, tá regular? Você tá. precisou ter alguma reposição? Então, eu faço algumas vezes, alguns períodos, né? Inclusive, eu acabei de passar por esse período. E aí eu faço a reposição, fiz a reposição da B12, intramuscular e o ferro intravenoso. Quando eu começo a ficar triste, aí eu já sei que as minhas vitaminas estão um pouquinho abaixo. Aí a gente vai, refaz os exames e faz essa reposição. E também as vitaminas diariamente, né? Diariamente. Você acha que isso é um problema? Porque tem muita gente que fala que o ponto negativo, Nossa, gente, e não. isso é quem não fez bariátrica, né? Tá. Fala assim, eu não sei se eu vou fazer bariátrica porque eu tenho que tomar medicação, Não. que é, no caso, a vitamina, a vida inteira. Uhum. Se você não toma vitamina, você toma remédio para colesterol, diabetes, pressão alta e uma série de coisas, né? Se Isso é você doença, continua obesa. É. entendeu? Mas você sente que isso é um problema para você? Nem um pouco. É, eu tinha essa preocupação de entender, e assim, a gente tem que entender que quando a gente opta pela cirurgia bariátrica, a gente tá fazendo, eu vi isso esses dias, inclusive, num conteúdo, a gente tá fazendo uma escolha de adulto. Então Sim. você precisa entender que essa escolha trarão muitas outras escolhas. Então você precisa estar ciente de que você escolheu fazer a bariátrica, então você tem que ter um compromisso de fazer a reposição das suas vitaminas. Porque uma coisa depende da outra, sabe? E querendo ou não, é muito, mil vezes melhor você fazer Uma uma reposição. reposição do que, como você disse, tomar remédio para mil e umas doenças, né? Exatamente. Mas tive também É uma muitos. troca inteligente, Não, com né? certeza. Tive muitas críticas, porque eu não contei pra ninguém, né, que eu ia fazer. Só meu pai, minha mãe e meu marido sabia. E aí no dia da cirurgia eu postei um vídeo, boom. Aí veio família, veio amigo, veio tipo, meu Deus do céu. E muitas críticas, tipo, você vai passar o resto da sua vida tomando remédio. E eu, gente, realmente a gente precisa falar mais sobre a bariátrica, porque não é remédio, Sim. né? Mas teve algum momento que você pensou em desistir por conta das críticas? Sim, não por conta das críticas. Uma semana antes eu estava em Buenos Aires e aí já, né, já tinha a data toda certinha. Eu virei pra ele e falei assim: eu acho que eu não vou fazer, não. Deixa quieto, sabe? Pra quê? Eu vou tentar de novo. E aí eu cheguei em casa, e fui conversar com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre me apoiou em absolutamente tudo. Mas na bariátrica, ela tava assim: se você quiser fazer, eu vou te apoiar até o fim. Mas se você não quiser fazer, tá tudo bem também. Só que ela me falou uma coisa que mexeu demais comigo, que foi: tudo bem, você não quer fazer. Mas e se você quiser fazer daqui a 20 anos? Ou daqui a 10 anos? O seu corpo vai responder de uma forma completamente diferente. Sim. Então pensa. E hoje, gente, eu assim, posso dizer que o efeito da bariátrica no meu corpo é quase zero. Assim, o meu. Tô falando de mim. Tô falando do meu corpo, da minha genética. Existe dumping? Existe. Existe entalo? Existe muito entalo. Mas hoje em dia eu vivo uma vida completamente normal. E se eu operasse ou decidisse pela cirurgia daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, com certeza, por questões de vida real, não seria a mesma recuperação que eu tive hoje. Sim. E se fosse para você falar uma mensagem para alguém que está buscando fazer a cirurgia bariátrica, que está com medo, o que que você falaria para essa pessoa? Olha, como eu falei no começo, o maior presente que a bariátrica trouxe para mim foi a autoconfiança. Então, e isso eu acredito que seja uma escolha que a gente faça por nós mesmos. Então a gente tá se escolhendo, sabe? No momento que você fala, não, eu vou fazer, no momento que você marca, no momento que você entra na sala de cirurgia, você tá se escolhendo. Você tá escolhendo uma vida melhor, você tá escolhendo um futuro melhor.
Então, vai dar medo? Vai. Você vai ter inseguranças? Vai. Porque tudo que é novo causa isso na gente, né? Mas se tiver tudo certinho, tudo bonitinho pra você operar, vai com medo mesmo. Que lá no futuro nem é tanto, tá? Eu nem fiz 2 anos e sei que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, a única coisa que me incomoda, né, é um pouco da flacidez, mas isso faz parte do processo. Eu já tinha consciência de que isso ia acontecer e que é possível melhorar isso pós-bariátrica. Certo. Não tem jeito, né? Você perdeu 40 quilos, então a consequência negativa do Sim. emagrecimento, ele vai surgir, é uma marca da sua história, né? Uhum. Mas que hoje o Poder Judiciário entende que é uma continuidade do tratamento, então se você provar uma necessidade terapêutica, o plano de saúde deve custear essa reparação. Perfeito. Então é um problema que dá para Pra resolver. resolver, Uhum. né? Então vale a pena ainda, a meu ver também. A Com gente não está aqui certeza. para estimular ninguém a fazer bariátrica, né, Li? Sim, Mas é importante falar a com realidade, certeza. né? É uma troca Informação. que você vai ter essa consequência? Provavelmente sim, tem gente que não. Uhum. Mas dependendo da idade, do tipo de pele, da genética, você tem flacidez acentuada. Mas é Sim. algo que o Poder Judiciário já está bem maduro nesse sentido de reconhecer a continuidade do tratamento, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o seu relacionamento? Vamos. Relacionamento antes da bariátrica e depois da bariátrica. E aí, antes de você falar, eu queria perguntar. O Patrick, que é seu marido, que inclusive ele está aqui no estúdio com a gente, ele te ajudou nessa etapa ou ele ficou com medo? Porque às vezes o marido fala, ai, não faz, porque eu tô com medo de você morrer, né? Tem Uhum. disso, pelo menos o meu é assim. Sim. Qualquer coisa que eu vá fazer, ele Não. tem medo, é. Como que foi? Ele foi um parceiro, ele te estimulou a fazer também a Foi bariátrica? muito tranquilo. O Patrick, ele, assim como os meus pais, é uma pessoa que apoia todas as minhas loucuras, tudo que eu quero, todas as minhas decisões. Então, ele esteve comigo desde a primeira consulta até hoje, que ele tá aqui comigo. E sempre me apoiando, sempre segurando minha mão e sempre falando: olha, se é isso que você quer, a gente vai estar junto. É, Inclusive, uma das coisas que foi muito importante pra mim nesse processo, além dele colocar a minha meia de compressão, senão eu não ia conseguir, foi o respeito. Então, poxa, tô na dieta líquida. Ele não comia do meu lado, a gente não conversava sobre comida. Eu pegava meu celular e ficava vendo receita pra poder, tipo, de alguma forma tá vendo comida. E ele falava, para com isso, tirava o celular, sabe? Tentava me distrair. Então, isso faz muita diferença no final. Eu recebo muitos relatos de mulheres em que falam que tem indicação para bariátrica, que estão no processo, mas o marido não quer, o marido não aprova, o marido fala que não vai cuidar. Então, assim, é muito complicado. Eu fico numa situação muito difícil, porque eu não posso, né? Aquela mulher já tá fragilizada e eu não posso chegar e falar assim, então. Deixa esse cara pra lá. Ai, que bom que você falou, doutora. Né? Dá um Manda pé nesse ele, cara. entendeu? Eu não posso falar isso pra essa mulher. Eu tento ser um ombro amigo, eu me disponibilizo pra essa pessoa, pra gente conversar e tudo mais, mas é um fato, isso muda muito a sua cabeça, né? Enfim, mas ele foi muito, muito companheiro. Posso contar o fato do médico que ele falou pra você? Pode. Em uma das consultas que ele tava me acompanhando, o médico brincou com o Patrick e ele ficou um pouco desesperado, que ele virou pro Patrick e falou assim, olha, ela vai fazer bariátrica, você sabia que tem uma taxa muito grande de separação pós-bariátrica? E ele Sim. assim, e eu assim, amor, não houve, pelo amor de Deus. Isso é exatamente o que eu ia falar pra você. Existe uma estatística gigantesca de divórcio depois da bariátrica. Mas é porque a A gente culpa se não é a entende, bariátrica, não. entendeu? Não tem como, né? Mas Isso já é um problema que vem de antes, né? eu acho que junta a insegurança do marido, junta a autoconfiança que a mulher ganha depois. São muitas coisas que vão somando, né, pra chegar nesse ponto final. O fato de você fazer a bariátrica e as pessoas falarem pra você,
Ah, Lília, também, né, com bariátrica é fácil. O que que você responde para esse pessoal abençoado? Olha, eu sou muito contra a responder, sabe? Na maioria das vezes eu deixo a pessoa falando sozinha, respiro fundo. Nunca aconteceu de fato de pessoa falar ao vivo pra mim, né? Porque por tela sempre é muito mais fácil. Sim, Mas, eu acho que eu falaria assim, então passa pelo processo. Depois que você passar pelo processo, a gente conversa. E você me diz se realmente é mais fácil. Óbvio, tem uma. Como que eu posso dizer? É uma ferramenta. A bariátrica, ela é uma ferramenta. Mas não é por conta disso que ela torna todo o processo mais fácil. sim. Mas eu acredito também, pelo que você está falando, aí me corrija se eu estiver errada, Uhum. tá? O apoio emocional que você teve, né, do seu marido, do Patrick, da sua mãe, do seu pai, também foi fundamental. Fundamental. Eu falo com todas as palavras, com todas as letras. Eu não teria operado se não fosse. Porque a minha mãe, ela fazia a minha dieta líquida pré-operatória pré-operatória, pós-operatória, a dieta branda, a dieta pasto, tudo. Foi assim, fundamental. Eu devo muito a eles todo esse apoio. E porque realmente é muito difícil você passar por todo esse processo sozinha. Sim, é muito Ter uma difícil rede de porque, apoio é por mais que há uma tecnologia, avanço da medicina, mas uhum, a parte emocional, né? Você fica completamente. vulnerável, você fica Sim. frágil, você tem incertezas, Uhum. e é uma transformação 360 em menos de um ano. Então, Exatamente. para você se olhar no espelho, se reconhecer ali, A adaptação da alimentação é uma coisa que mexe muito também, porque apesar de você passar por todo o pré, o pós, quando você já pode começar a introduzir alimentos na sua refeição, é muito difícil. Então, por exemplo, outro exemplo que o Patrick fazia para me ajudar. Ele sempre foi uma pessoa que comeu muito rápido. E no início, a gente precisa comer muito devagar, por conta dos entalos. Então, ele não comia perto de mim, porque eu via ele comendo rápido e, sem pensar, eu começava a comer rápido também. E aí aconteciam os entalos. Então, até eu me acostumar, me adaptar e tudo mais, a gente não comia junto. Então, é um cuidado, né? É um muito, cuidado que Patrick tá de parabéns, é um Patrick. cuidado. Essa sensibilidade, e assim, é a sensibilidade do detalhe, né? Exatamente. De você ter respeito, de você ter empatia com a sua parceira e Uhum, entender que ela tá num processo. exatamente. Parabéns, viu, Patrick? É isso aí, porque faz toda a diferença. Isso é parceiro de vida, né? Isso Exato. é casamento. Muito bacana e realmente, se de repente alguém tá assistindo e não tem essa parceria, repensem, gente. Pelo amor de Deus, não perca tempo, né? É, Porque faz toda a diferença. O seu parceiro, ele pode tanto atrapalhar a sua vida como como melhorar. melhorar. E aí é você que escolhe o Isso. parceiro que você quer, né? Não quer dizer que ele não teve medo, né, amor? No dia da cirurgia. Depois que eu fui pra casa, ele falou: Meu Deus do céu, eu não sabia o que ia ser de mim. Só que ele não me falou, ele não passou essa insegurança pra mim no momento. A minha mãe também, eu soube que. Porque eu subi pra cirurgia sozinha. Eu soube que depois que, por exemplo, fechou o elevador e eu subi, ela começou a chorar. Mas em nenhum momento eles me passaram essa insegurança. E eu fui assim, ó, Tranquila. de boa pra sala de cirurgia. Foi muito tranquilo. Tá. E Lili, vamos falar um pouquinho da sua reparadora? Qual é a Vamos. reparadora que você pretende fazer? Eu não sei o nome técnico, mas é a mastopexia É a com comissão, prótese? isso, a mastopexia Isso. com prótese. É a região que mais te A incomoda? região que mais me incomoda. A minha história, na realidade, com os seios, ela é de longo prazo também. Eu não sei se eu posso falar, mas vamos falar. Eu nunca tive seio. Sempre foi algo que me incomodou. Mas Mesmo quando você estava obesa, você não tinha seio. antes de engordar. Sim. Depois que eu engordei, eu comecei a ter. E aí era uma coisa que eu, pô, legal, tal. E aí quando eu comecei a emagrecer e ele começou a ir embora, começou a ficar aquele vazio. Aí é uma coisa que mexe muito com o emocional também. Porque você fica naquele tentando entender
tudo que tá acontecendo com o seu corpo, tudo que tá acontecendo com a sua cabeça, toda a adaptação que tá acontecendo. E, e é uma coisa que pega. Eu acho que pra gente, nós mulheres, é uma coisa que pega direto, assim, sabe? Então, essa é uma reparadora que eu quero muito fazer. E eu acho que depois disso, eu acho que daí vai ficar 100%, sabe? Sim. O abdômen você não necessita fazer a retirada do Não, excesso de pele. não. A idade também te ajuda bastante, né? Porque você fez a Sim, bariátrica com 25 vinte e anos, cinco então faz muita anos. diferença, Uhum. né? E é uma coisa que eu faço questão de mostrar sempre no meu perfil, sabe? Eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, mas eu quero incentivar principalmente o público que tem uma idade aproximada da minha, sabe? Sim. E fala um pouquinho da sua história nas redes sociais. O que te motivou falar sobre bariátrica ou se a vida te levou para isso, né? Porque você falou Exatamente. que antes você já trabalhava com internet, Uhum. mas era voltado mais para estilo, moda. Isso mesmo. Como eu falei, eu comecei lá em 2013 com um blog, depois eu migrei pro YouTube, fazia vídeos de looks, maquiagem, do it yourself, nem sei se isso existe hoje em dia. E depois eu migrei muito pra cabelo. Cabelo era o meu nicho principal. E aí, o que aconteceu? Fiz a bariátrica em setembro de 2023 e em maio de 2024 nós nos mudamos para Buenos Aires. A gente foi de carro para Buenos Aires. E eu não queria que o meu nicho principal fosse a bariátrica, muito por gostar do nicho de beleza, né? Mas eu postava de vez em quando, um vídeo ou outro e tal. E aí eu não sei se foi esse da cicatriz, mas teve um vídeo que viralizou. Caiu assim no meu colo, começou a chegar muita gente no meu perfil, muitas dúvidas, não tava sabendo lidar. E aí eu tive essa conversa com o Patrick, inclusive. Eu falei, meu Deus, será que eu continuo? Será que eu. E aí eu entendi que realmente era uma necessidade do nicho, de mais pessoas falando, mais pessoas abordando sobre o tema. E eu nunca tive problema de mostrar a minha realidade. Então, pra mim foi super tranquilo, sabe? E aí eu abracei o nicho dentro da rede social e hoje eu tento mesclar essa parte de bariátrica, beleza, autoestima e juntar tudo numa coisa só. Certo. Eu acho que faz todo sentido, porque quem faz bariátrica, emagrece ponderalmente, até ela se encontrar depois do Exato. emagrecimento é muito É difícil, né? muito difícil. Eu não fiz bariátrica, tá? Uhum. Mas eu respiro isso todos os Todo dias. dia. E aí eu vou comparar com ser mãe, né? Você tem um Uhum. determinado corpo, aí depois você muda muito, e aí quando você se depara com uma outra realidade, você se perde no estilo. E aí eu tô muito confortável de falar isso com você, porque você é super estilosa Ai, e você trabalha obrigada. com isso, né? Eu acho muito interessante trazer isso para nossa conversa, porque de alguma forma, né, ou até mesmo de um ponto principal do seu IG, tem que abordar esse encontro, né? Uhum. Esse reencontro da pessoa que fez bariátrica, que tá com um novo corpo, tá com uma nova realidade, Sim. para ela conseguir encontrar um estilo. Exato. E antes eu era muito refém do que tinha. Sim, Eu conseguia, às vezes, através de acessórios, da maquiagem em si, do meu cabelo, dar uma rebolada ali, conseguir chegar perto do que eu queria, mas nunca de fato eu pude escolher a roupa que eu queria usar. Hoje eu sinto que o mercado tem olhado mais para isso. As marcas, principalmente as menores, entendem essa necessidade. Então, tem muitas marcas incríveis que têm, que abordam esse público, mas grandes marcas, fast fashions, é muito difícil. E geralmente, uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça é o preço ser diferente, sabe? Passei muito por isso e eu achava um absurdo.
E Mas sem opções ainda, né? sem opções, exatamente. Ainda, eu acredito que ainda é escasso, mas ainda tem, mas hoje tem muito mais opções do que tinha na minha época, por exemplo. E assim, eu vejo fotos, vídeos de antes e agora eu fico, meu Deus, que loucura, como mudou. Eu já sentia isso dentro de mim, como eu queria me expressar, por fora. Eu já entendia o tipo de roupa, por exemplo, que eu gosto de usar e tudo mais, mas eu não conseguia, eu não tinha essa possibilidade. Hoje, o meu guarda-roupa, ele tá completamente transformado. E olha, se tem uma das coisas que a bariátrica te vicia é comprar roupa. Né, amor? Coitado. Todo dia uma sacolinha nova, uma peça nova. E só que eu me encontrei. Hoje eu tenho claro na minha cabeça as peças que eu gosto de usar, cores, estilos, enfim. Você realmente se encontra. É um processo até você se encontrar, mas Você escolhe a acontece. peça, não é a peça que te Exato, escolhe, né? exatamente. E isso é maravilhoso para qualquer É mulher. libertador, né? É. Eu acho muito importante que todos tenham essa liberdade de poder escolher o que quiser usar, não por conta da bariátrica ou por conta de emagrecimento. Independente disso, eu acho que a gente deveria ter esse poder de escolha, porque eu acho que na maioria das vezes o que a gente está vestindo é o que a gente quer expressar, é quem a gente é. Eu, pelo menos, posso dizer por mim. Então, eu acho que isso deveria ser para todo mundo. Você sente que o seu conteúdo ele ajuda outras mulheres a se sentirem mais confiantes, mesmo antes da bariátrica e também depois da bariátrica? Olha, é muito emocionante realmente quando eu recebo esse tipo de relato. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Antes, eu acredito que, pelo meu conteúdo ser focado em cabelo, e muitas meninas quererem chegar num ruivo, num colorido, e verem que tá tudo bem, sabe? Você pode mudar seu cabelo, você pode, enfim. E depois da bariátrica, justamente por conta da escolha, por conta do processo. Então, quando chegam esses relatos para mim, eu entendo o que eu tô fazendo, qual é o meu papel e qual é o meu objetivo. Porque realmente é incentivar, independente de cirurgia ou não, incentivar a mulher, principalmente, a ir atrás, a se cuidar, a se escolher. E, nossa, é muito legal, é muito gratificante. Lilian, como é mostrar um lado mais fashion, ter essa pressão de sempre estar perfeita por conta da rede social? Como que você lidar com isso? Olha, muita terapia. E eu sinto essa pressão de mim mesma. De estar sempre perfeita, de estar sempre arrumada. Quando surge um evento, quando eu preciso fazer alguma gravação específica, enfim, eu falo pro Patrick, não chega perto de mim, que o meu cabelo, a minha maquiagem, a minha roupa. E assim, é uma pressão que eu acredito que veio desde a infância, com comentários de amigos, família, enfim. É uma pressão que a gente sente por ser mulher e uma pressão que a gente coloca na gente mesma por conta das redes sociais. Eu tento lidar com isso na terapia, tento lidar com isso eu mesma e até, por exemplo, acho que de 2 anos pra trás, assim, eu jamais apareceria na rede social sem maquiagem, em hipótese alguma. Hoje eu apareço sem maquiagem, com o cabelo daquele jeito, touca de cetim. Eu acho que isso são formas da gente ir tentando melhorar essa parte. Já consigo usar Instagram sem filtro? Não. Aí Mas já é demais, né? tudo é um processo, entendeu? A gente vai Sim. aos pouquinhos, mas é dessa forma que eu tento lidar. Eu acho que também é o fato de você trabalhar com as redes sociais Sim, tem um peso maior, né? aham.
de você se cobrar, de você realmente estar se sentindo bem para que você Sim. transmita algo positivo para quem está te Eu não assistindo. quero, eu tento, né, não passar essa pressão para os meus seguidores, de que a gente tem que estar sempre perfeita. Tanto que, como eu te falei, hoje eu tenho a liberdade, me sinto liberta para poder aparecer sem maquiagem, com o cabelo, né, gente? A gente sabe que, né, o cabelo. Então eu tento não passar essa pressão para os meus seguidores, mas é uma pressão que eu tenho para mim. Sim. E Lilian, quando você pesquisou sobre a bariátrica e descobriu que poderia ter queda de cabelo, Ai, meu Deus. como foi isso? Olha, quase foi um dos motivos para eu desistir, tá? Mas eu coloquei na balança um cabelo que cresce depois contra uma vida Não saudável, não né? saudável, de infelicidades, de muitos obstáculos. E eu escolhi viver. Eu escolhi seguir seguir com a bariátrica e, enfim, gente, depois a gente lida com isso, entendeu? Apesar de ser o meu nicho principal, e o cabelo sempre foi algo que eu me escondia, né? O cabelo sempre impecável, porque daí as pessoas não vão reparar no meu corpo. A real é que, tipo assim, primeiro a gente não tem que pensar no que as pessoas estão pensando, né? Eu sei que é uma parte difícil, mas seria nisso que a gente teria que se apegar. Sim. Mas as pessoas vão reparar. Elas vão reparar no seu cabelo, na sua sobrancelha, na sua unha, no seu corpo. Então, assim, eu falei, não, eu vou escolher fazer a bariátrica, eu vou me escolher, escolher a minha vida. E depois disso a gente resolve com o tempo. Mas você sofreu com queda de cabelo? Sofri. Eu não tive uma queda acentuada, né? Eu não sei se por genética, a minha família não tem. Meu pai, por exemplo, não tem calvície. Não sei se por genética, não sei se por já ter um cuidado com o cabelo de muitos anos, tanto exterior quanto interior. Ter feito também toda a parte de vitamina antes e Sim. depois. Mas eu não tive uma queda tão acentuada, mas tive. Mas nada que prejudicou sua Não, autoestima. não. Hoje Mas você não tem mega, não. Conta pra gente. não. Meu cabelo sempre foi muito comprido. Como eu falei, eu sempre fui muito apegada com o meu cabelo. Eu tive um trauma na infância e depois disso eu nunca mais cortei. Só as pontinhas. E era um medo, né? Muito grande. Mas superei. Então tá bom. Lilian, eu queria fazer uma pergunta pra você. Na verdade, não é uma pergunta, não, tá? Tá. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui. Se fosse pra você, se você tivesse o poder de voltar lá na sua infância, quando você tinha 10, 11 anos, o que que você falaria pra Lilia daquele momento? Nossa, você vai virar a sua it girl. Olha, eu acho que todo mundo tem um passado, todo mundo carrega um peso, mas olhando com carinho para uma menina de 10 anos que ouviu tudo que ouviu, eu não sei, talvez eu sentaria do lado dela e falaria, vamos brincar de Barbie, vai ficar tudo bem, acalma seu coração e... Ai, eu não sei. Agora, eu não sei. Me pegou de surpresa, assim. E que logo ela iria se transformar numa mulher que ela sempre quis, que lá no fundo ela sonhava em ser. Eu vejo essas trends de Instagram e tipo, ai, nossa, eu seria a it girl da minha eu criança. E eu acho que sim, eu acho que me olhando assim, falando, não, eu acho que é isso. Eu sempre quis ser a ruiva das meninas superpoderosas, dos desenhos, então acho que eu consegui realizar o sonho da mini Lilian. Obrigada, viu, por Imagina, você eu que compartilhar esses agradeço. momentos conosco. Agora a gente vai chegar na fase final do nosso podcast, que é o momento que você pode perguntar o que você quiser para a doutora Rafaela. No Tá. Pode, doutora Rafaela. Uhum. Pode. Deixa eu pensar numa pergunta. Bom, eu estou no meu processo. Eu escolhi o seu escritório para me representar. E uma dúvida que eu tenho
quanto tempo pode levar o meu processo? Tá, é uma pergunta muito bacana, porque é muito recorrente essa pergunta. Tem um ponto de interrogação aí. Certo? Eu não vou ter uma resposta objetiva para você, porque eu tenho que ficar à disposição do Poder Judiciário. Tem processo que ele demora 1 mês para finalizar. A gente ingressa com a ação judicial, sai uma liminar que o juiz entende que é urgente, o juiz antecipa o tratamento médico do paciente. Aí o plano de saúde, ao invés de fazer uma defesa, ele entra em contato comigo para fazer um acordo. E a gente encerra aquela demanda por acordo. Certo. E às vezes é 1 mês, 2 meses. Tem casos que a gente tem que entrar com processo, não sai uma liminar porque não tem caráter emergencial ali. Aí o juiz quer ouvir o plano de saúde. Tem perícia judicial, que você vai com o médico do estado, para depois ter uma decisão. Mesmo que eu ganhe esse processo, ainda tem um recurso que o plano de saúde pode pedir uma revisão daquela sentença, que pode levar uma média aí de 1 ano e meio a 2 anos. Tem casos que tem até mais tempo, 3 anos, porque o cartório é muito lento, porque naquela cidade tem muitos processos para pouco juiz. Então, quando você entra com processo judicial, Lilian, você tem que ter a consciência de que você vai entrar numa batalha e que você tem que ficar à disposição da justiça, sim. Então, o importante é você contratar um advogado especialista que tenha expertise na área, para que a gente tenha técnica e tenha mais possibilidade de ganho daquela ação, mas isso não significa que ele vai conseguir encurtar esse processo, porque o bom advogado, ele respeita o andamento processual. Então, tem que tratar certinho para que você tenha um devido processo legal e que corra tudo bem. E eu acho isso muito, muito legal, porque eu também acredito que, apesar de demorar quanto tempo for, ainda assim você está se escolhendo. Então, eu acho que a paciência, ela faz parte. A paciência faz parte, a transparência sobre esse processo faz parte, porque a gente olha muito na rede social e o pessoal fala: a minha melhor saiu em 24 horas, eu já operei em 1 mês, estou muito feliz, obrigada, doutora Rafaela, aquela coisa toda. Mas quem define ganho de processo liminar é elemento de prova. Tem situações que de fato a liminar sai em 24 horas? Tem. Que é o que é liminar, gente? Liminar é uma antecipação de uma decisão, porque tem uma situação muito de urgência ali. O juiz, ele antecipa a decisão dele para evitar risco de agravamento de quadro clínico. Então, assim, a gente vai entrar com o seu processo. Lilia Campos foi submetida à cirurgia bariátrica e emagreceu 40 quilos. No entanto, sofre com consequências negativas também depois da bariátrica. Ela tem flacidez acentuada, um possível quadro de dermatite, assadura aí, a gente vai seguir o relatório médico da equipe médica que vai te avaliar. E a gente precisa que o juiz já antecipe o tratamento dela, porque a questão emocional dela, a questão física dela está muito grave. Pode ser que uma dermatite, uma assadura hoje, ela pode agravar para um quadro infeccioso. Entendi. Pode ser que uma ansiedade pode desenrolar para uma depressão crônica. Então, para a gente evitar esse agravamento, a gente pede para que o juiz antecipe a decisão dele e libere uma liminar. Então, a liminar é a exceção à regra. Entendi. Se o juiz entender que tem esse risco de agravamento de quadro clínico, ele vai liberar a liminar. E aí, enquanto a gente vai tratando o seu processo, você vai operar. São todas as situações que tem liminar? Não. Não são. Tem casos de pacientes, clientes minhas que têm 20 anos, 25 anos e tem uma genética maravilhosa e o excesso de pele não causa limitações social e nem física, mas isso não significa que ela não tem direito. Se ela conseguir provar a necessidade terapêutica, o plano de saúde vai ter que custear o tratamento, porque a lei fala exatamente isso. Agora, se o paciente tem aquela questão, pode ser de idade, pode ser questão de genética, e tem aquela necessidade de imediatismo para fazer aquela cirurgia, aí o plano de saúde vai sim ser condenado a liberar, a conceder ali o tratamento imediato com base na liminar, entende? Entendi. Então, a partir do momento que você ingressa com o processo, primeiro, consulte o advogado que está te acompanhando, porque ele tem que ser especialista, e isso vai fazer toda a diferença. Tem uma conversa, tira todas as dúvidas para não gerar expectativa falsa, porque não existe atalho. Alinhamento, né? Não existe atalho, não existe jeitinho brasileiro, não vá por isso, gente. Faça corretamente, boa fé, porque a lei está a nosso favor e se realmente você tem uma necessidade de reparação, a lei é muito clara sobre esse sentido. Mas não tem fórmula mágica. É realmente ter uma relação de confiança e batalhar junto por um direito que já foi reconhecido, sim. né? E aí você tem que atender esses requisitos. Perfeito. Mais alguma perguntinha? Eu
acho que é isso mesmo. Então tá bom. Lília, muito obrigada. Foi um prazer falar com Ah, você. eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, fazer parte do seu projeto. Parabéns pela sua história. Muito E eu tenho certeza obrigada. que vai trazer muita luz para quem está nos assistindo, Tomara que viu? sim, espero que E você sim. sempre será muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, gente. Gente, até o próximo podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.